Boa noite, ao vivo agora para nossa quarta live da sequência que eu iniciei ano passado, falando sobre reformas. Hoje a gente vai falar sobre suítes com Rebeca Saporcaia. Vou já deixar ela aparecer aqui, vou já convidá-la para entrar com a gente. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode ter as suítes que a gente sonha através da reforma. Antes disso, antes dela entrar e eu chamá-la, eu vou colocar aqui os projetos dela. Aí ela chegou, vou dar um spoiler de um dos projetos que ela, de autoria dela, é uma suíte. Vou chamá-la logo aqui para entrar e a gente poder falar mais sobre isso. Cadê? Rebeca, manda o leigo aqui, ainda parece que não sabe. Ah, achei aqui. Convite enviado. A gente tinha começado essa sequência ano passado, para quem não sabe, a gente já falou sobre. Boa noite, Rebeca. Boa noite. Finalmente a gente aqui para concluir, né, o que a gente tinha começado, estava falando aqui Pois é. que a gente já fez no ano passado, falando sobre os primeiros passos para se dar antes de iniciar qualquer reforma. Falamos sobre banheiro com a Andressa e também sobre salas, que foi com você, que tá, todos esses estão salvos aqui no perfil. Salvo. Tá me ouvindo direitinho, Rebeca? Agora tô, tava dando uma travada, mas agora ficou bom. Pronto. E aí, como é que você tá? Boa noite, graças a Deus estou bem. Depois de tantas coisas, graças a Deus Sim. estou bem. E pronta para a gente falar um pouco sobre o tema, né? Que a gente já queria ter falado, mas infelizmente aconteceram algumas coisas, depois outras coisas, felizmente, e fomos protelando, mas graças a Deus Deu agora deu certo. certo. Foram ajustes que a gente precisou fazer de data, que não tinha como, e aí veio o final do ano, então a gente resolveu deixar para esse ano, para fechamos o ano, né? 2021, com chave de ouro, e estamos abrindo novamente com chave de ouro para quem está se planejando para fazer aquela reforma. E eu até fiz uma enquete aqui nos stories perguntando sobre como as pessoas estavam em relação ao próprio quarto, à própria suíte, no caso também. E aí não apareceu uma pessoa que gostasse de como estava. É E porque eu estava até hoje dando uma estudada, né? Porque para a gente sempre, quando a gente vai falar, para a gente é sempre bom estar vendo as novidades para a gente estar trazendo, né? E suíte é um assunto que é muito legal, porque as pessoas elas não dão tão importância à casa depois da pandemia. A gente teve esse reviravolta, né? Porque a gente precisou ficar em casa. E aí as pessoas começaram a sentir necessidades que elas não tinham. E hoje eu sou uma pessoa hoje que eu estudo muito sobre saúde e bem-estar, porque é uma coisa que eu gosto muito. E depois que eu descobri que a cama faz todo sentido, que faz parte da saúde, dormir faz parte da saúde, aí pronto. Eu fico sempre fico sempre naquela coisa de estar prestando atenção em todos os detalhes. Então, o quarto é essencial que o quarto seja seu lugar de conforto, né? E as pessoas não dão tanta importância porque geralmente elas passam a vida inteira naquela correria e quando elas conseguem chegar em casa, é a hora que elas deitam e apagam. Então, geralmente elas nem têm um sono com qualidade, porque se a gente prestar atenção, até a luz do ar-condicionado interfere no nosso sono. Então, acaba que muita gente não tem esse sono ideal, essa qualidade de sono, por não ter um quarto apropriado para chegar e descansar. E quando a gente fala de arquitetura, é tudo muito superficial, né? As pessoas acham que é um dinheiro que elas estão pagando que não vai ter um retorno. E é um retorno para a vida inteira. Porque quando a gente contrata o arquiteto, eu hoje conversando com uma pessoa falei, às vezes o que você vai economizar na obra não é o valor que você pagou ao arquiteto.
por conta que você vai ter um acompanhamento. Então, acaba que você economiza muito quando você contrata um profissional que vai entender as suas necessidades e trazer exatamente o que você vai precisar naquele momento. Então, o que eu gosto de trazer para entendimento geral é que a arquitetura está muito além, né, da questão de só ser um quarto bonito. É um quarto agradável, é um quarto que você vai entrar e Confortável. você vai dormir. E você É. vai descansar. E você vai viver momentos prazerosos naquele espaço. Então, como eu falei na primeira live, sempre é sobre. A primeira etapa é sobre qual é o desejo da pessoa que vai usar aquele quarto, né? E acaba que se você não trouxer o desejo da pessoa, porque tem gente que quer ter um quarto, tem gente de todo tipo, né? Então tem gente que quer ter um quarto para usar o quarto para fazer tudo que tem vontade. E aí ele prefere que tenham cores mais quentes e tal. Eu não aconselho que o quarto que a pessoa vai usar para descansar tenha cores quentes, a não ser na iluminação. Isso que eu ia As cores perguntar. do quarto, quanto mais neutra, mais fria, mais, mais tranquila possível. Cinza, bege, tons neutros mesmo são as melhores escolhas para quarto. Até os lençóis também influenciam, a não ser que seja a cobertura da cama que você pode usar. Algumas pessoas preferem até os tons mais escuros e esses tons mais escuros também ajudam na questão do sono para você relaxar. Esteticamente, nem todo mundo se agrada dos tons escuros. Quando a pessoa gosta, é uma boa, mas nem todo mundo se agrada dos tons escuros, né? E o quarto, para mim, hoje, se você falar, Rebeca, qual é o objeto principal do quarto? É a cama. Então, eu até anotei algumas coisas aqui para falar sobre cama. Que o lençol faz toda a diferença. A escolha do lençol, a escolha do travesseiro. Ter um pillow top na cama faz toda a diferença. E Faz. Troquei recentemente para o que tem e faz. não, é incrível, é sensacional. A gente não imagina a diferença que faz numa cama pensada. Aí a pessoa compra um lençol lindo. O lençol é lindo, mas o lençol, até as fibras do lençol não lhe abraçam. Então, quando você deita na cama, se a fibra do lençol, né, não for uma textura que seja macia, a quantidade de fios do lençol, tudo isso influencia. E muitas pessoas elas não se atentam a isso, porque na realidade é como se fosse assim, é um luxo. E nem, não, você não precisa ter muitos lençóis, mas tem um bom, sabe? Tira de manhã, bota para lavar e usa de noite. Mas tenha um bom, porque a qualidade do seu sono vai melhorar muito. Uma cama pensada, com filotop, com os travesseiros bons, tudo isso para quem não sabe, gente, filotop, trazendo, né? É. É como se fosse um colchão em cima do seu colchão. É um colchão adicional que você Camada mais coloca fina. como se fosse uma coberta na cama. E ele é um colchão mais fofinho. E quando você deita, parece que ele lhe abraça, assim. Então, o filotop... Gente, filotop é vida. Compre um filotop. E, e aí tem a questão do colchão ser bom. As pessoas não investem muito, porque tem várias camas por aí que são extremamente baratas. Então a pessoa tá naquela coisa de mudança, não tem condição. Eu costumo dizer, gente, quando a gente não tem condição, dorme no colchão até ter a condição de comprar uma cama boa, porque você vai sempre se adaptar ao ruim e não vai ser uma necessidade depois, você vai botando necessidades na frente. Então eu costumo dizer, não tem dinheiro para reformar a casa toda? Faz o projeto todo, porque você vai visualizar seu sonho. Exato. Depois que você visualizou seu sonho, você começa a ver quanto vai gastar em cada espaço e vai fazendo de acordo as suas condições. E eu sempre costumo dizer que o quebra-quebra, a parte civil, é sempre melhor ser feita logo, toda. E depois essa parte de móveis, decoração, você vai fazendo do seu jeito.
por ambiente. Geralmente o arquiteto, por mais tempo que passe, ele continua ali seu amigo, ele vai lhe dar, ele pode até não ir mais, dependendo do contrato, na sua casa, mas ele vai lhe dar um suporte de telefone, vai falar com você. Então, essa contratação, esse diálogo já pode existir já no momento da contratação. Então, é muito importante esse auxílio, que nem todo mundo entende, né? Para que comprar um negócio para além da cama, mais um filotop de quase 3 mil reais para botar em cima da minha cama? E aí você não sabe a delícia do que você está perdendo. E tudo isso influencia na nossa questão de saúde. O sono, trazendo para a realidade, é saúde. Você dormir bem é saúde. Então, o espaço em si, como eu estudo neuroarquitetura, acaba que eu penso muito nesses detalhes neurais da história, né? De você chegar, se sentir bem, entender as questões do espaço, entender o que a pessoa quer naquele espaço, porque tem quartos que são tão grandes que a pessoa consegue trazer um espaço para assistir TV dentro do quarto, um espaço para tomar café. Leitura. Mas tem quartos que são menores, então o que é que você vai dar prioridade? A uma cama boa. O que é que você vai dar prioridade? A cores bacana. O que é que você vai dar prioridade? A trazer uma iluminação confortável, cores que você consiga relaxar quando você chegar no espaço. Quando você tem um espaço pequeno, não é uma suíte muito ampla, que não cabe espaços separados, assim como você estava falando, quando a gente pensa nos móveis, calcula de fato eles ali para caber naquele espaço, você acaba ganhando espaço ou ficando com espaço pelo menos confortável para a utilização. Quando a gente não tem projeto, acaba que não tem nada. Nada dá certo. Nada dá certo. Porque, por exemplo, eu moro num apartamento alugado, como eu já falei na outra live. Então, a minha sala eu consegui reformar. Eu até fiz um projeto para o meu quarto. Só que os meus móveis não casavam dentro do quarto. Minha cama é muito grande, meu guarda-roupa é muito grande para o tamanho do quarto. Então, para eu ganhar espaço, eu tive que não fazer projeto para o quarto. Tive que deixar um do lado do outro para eu conseguir assistir televisão. E eu sinto a necessidade de ter um quarto com a cabeceira com a cabeceira que tenha a mesinha de cabeceira do lado para que me dê suporte. E às vezes eu sinto muita falta porque eu quero colocar o celular para carregar e aí eu tenho que botar uma extensão no meio do quarto. Então, quando a gente entende as dores e a gente é arquiteto, a gente fica sofrendo, meu Deus, eu preciso de um quarto projetado. E aí acaba que falta um pouco quando você não tem o projeto. E aí, quando você vai para um local que o quarto foi pensado, projetado, que tem as mesinhas de cabeceira, que aí o que é que eu investi? Minha cama tem uma cabeceira confortável, minha cama é confortável. Então, muito provavelmente, eu não consiga ter o quarto todo adaptável, mas eu tenho o sono de qualidade, que já é muita coisa. Então, assim, eu não tenho condições, meu espaço não cabe. Então, faz uma consultoria com alguém que entende para que você compre as cortinas certas, porque a cortina você pode levar para uma outra casa quando você for, para que você compre a cama certa, porque você pode levar. Eu tenho clientes meus que estão se mudando para casa nova e eles estão levando a cama deles, porque é uma cama que eles gostam. Entendeu? Então, assim, quando você tem algo muito bom em sua casa, você pode levar para outro espaço, entendeu? Então, acaba que você ganha espaço. Ou você ganha aquele material se você comprar um material bom. Então, eu tem sempre... mais duradouro. Como é? Pode falar. Eu sempre costumo dizer ao cliente que não necessariamente ele precisa de um projeto. Ele pode adquirir uma consultoria e nessa consultoria ele já conseguir trazer o projeto, entendeu? Trazer soluções. Outro projeto, entendeu? Trazer soluções, exatamente. Às vezes almofada, alguma coisa que a pessoa coloque, o travesseiro correto, uma decoração correta faz toda a diferença. Mas trazendo para quartos reformados com projeto, o que eu acho bacana é porque quando a gente faz o projeto e consegue trazer tudo planejado,
a gente consegue trazer muito conforto. E mais Então, é identidade, né? essencial para mim, projeto é essencial. Traz conforto e traz identidade para o cliente, porque o quarto fica com a cara Muito, dele, do jeito que ele muito. quer, tudo Quando você, funcionando para ele. você tem uma ideia fixa do que você quer e você conversa com o cliente, e conversa com o profissional ele consegue trazer para você a Opções. realidade do que você estava procurando. Eu até falei na outra live assim, é muito difícil o cliente não aprovar um projeto meu, porque quando a gente faz a reunião de briefing, a gente já traz todas essas questões para o cliente e ele consegue passar o desejo dele para a gente. E dentro desse desejo, a gente consegue entender o que ele quer e solucionar. Porque nem sempre a pessoa tem o espaço para o que ela quer, mas a gente consegue solucionar. Às vezes o espaço é pequeno e a pessoa quer um closet, né? Falando de suíte. Ah, eu tenho um desejo de ter um closet. Tá bom. Então vamos pensar dentro desse espaço qual é a cama que você quer. Porque também tem sonho que é surreal. A pessoa tem um quarto pequeno no apartamento, aí quer colocar um closet, uma cama king, Não dá. então não faz sentido. Eu acho que você tendo uma cama boa, é melhor você ter uma cama boa do que você ter uma cama king, por exemplo. É melhor você ter uma cama confortável do que você ter uma cabeceira luxuosa, entendeu? Então, assim, Sim. óbvio que se você tiver os parceiros certos, você consegue ter um quarto confortável com a cabeceira dos seus sonhos, com o desenho do jeito que você quer. Só que tudo isso é um diálogo que você vai ter com o arquiteto assim que ele fecha o contrato. Você senta com ele, ele vai ter uma reunião, ele vai entender quanto você quer investir, como você quer fazer, para ele já procurar até os parceiros certos. Porque nem sempre a pessoa tem condição financeira de pagar a melhor loja, mas a gente consegue lojas tão boas quanto com preços maravilhosos, entendeu? E isso tudo é para quem está na área, porque geralmente quem não está na área não vai ter esse acesso. Então acaba que o arquiteto é a economia que às vezes você está procurando e você nem sabe. Porque quando o arquiteto conhece os lojistas, o arquiteto conhece as lojas, o arquiteto vai lhe levar na loja que o seu brand vai pagar, entendeu? Então, assim, tudo isso a gente precisa estudar junto com o cliente. E isso vai ser na reunião de briefing. E a gente vai trazendo todas essas informações para o cliente. E quando a gente monta o projeto, a gente já pensa na loja que vai executar o projeto, a gente já pensa e já vai trazendo as soluções para o cliente. Porque nem sempre o cliente entende que tal loja. Eu estava hoje numa delicatessen e a gente foi comer, e aí um lugar extremamente agradável, lindo. E aí eu até conversei com a minha irmã, às vezes a pessoa não entra numa loja achando que ela vai gastar muito. Isso acontece em todas as áreas. E o preço bem justo, igual a todas as lojas que a gente vai, que são delicatessen. Então a gente acaba que, se a gente julga a loja, a gente nem entende, porque tem lojas aqui em Petrolina de revestimento e de tudo que são maravilhosas e são super arrumadas para lhe atender, para lhe dar conforto e que o preço é excelente. E que se o cliente não souber, ele nem vai na loja porque ele nem sabe que é uma loja de revestimento. Então, assim, tem tudo isso que influencia você ter o arquiteto que vai lhe auxiliar, que vai lhe levar na loja certa, que vai entender o projeto, que vai comprar as coisas com você, que vai entender quanto você quer gastar para lhe levar para o local certo. E voltando à questão da reforma, eu falei da cama, do conforto, do lençol, do filotope, do travesseiro. Tudo girando em torno da cama. Como eu gosto muito da cama, ó, meu quarto, a gente falava, gente, eu preciso de uma cama. Inclusive, eu ganhei uma cama de meu pai agora no Natal. Graças a Deus, maravilhosa. Atendendo todas as minhas condições. E, Perfeito. e foi perfeito. E vale a pena. O investimento vale a pena. Então, assim, mas trazendo para a iluminação, que a gente falou muito na questão da sala sobre iluminação. O quarto Sim, eu ia também é um perguntar. espaço muito importante que tem a iluminação correta. Você tem que ser pensada para poder
E não Cumpre a função do quarto, necessariamente né? você precisa rasgar forro, você precisa rasgar parede, você pode trazer abajur, você pode trazer lamparinas diferentes, você pode trazer elementos que tragam essa iluminação gostosa que a pessoa quer, tipo, chegar, ler só um livro, então vai ter um abajur que vai ter ali, ou então a arandela. Se for uma reforma maior, a gente consegue rasgar a parede, colocar uma arandela bonita. Se for uma reforma menor, a gente consegue trazer esses elementos de iluminação que são bacana. Então, assim, tudo isso é um casamento de projeto. E como eu gosto muito de falar de iluminação, para mim é sempre uma delícia pensar no projeto de iluminação, porque o quarto, assim como a sala, você tem que pensar no conforto. E aí a gente traz vários cenários de iluminação. Ai, meu pai, ó, entrou agora. É. Boa noite. A gente traz vários cenários de iluminação. E esses cenários vão trazendo sensações que você quer viver. Por exemplo, mulher gosta de se maquiar. Então, e de se arrumar. Então, local que vai ter o espelho que ela vai se ver toda, ou local que ela vai se maquiar, precisa de uma iluminação direcionada para ela. Porque a gente é muito acostumado àquela iluminação focal. Geralmente, vai fazer uma reforma de banheiro e coloca aquela iluminação focal em cima do espelho. Sempre dá errado. Porque quando você coloca uma iluminação focal em cima, ela traz sombra para o seu rosto. E aí, se você não souber fazer essa jogada de iluminação, que ela tem que ser ou geral, para trazer essa visão geral, ou ela vai ter que ser direcionada frontal, você não vai ter o resultado que você deseja. Então, assim, para a mulher que quer se arrumar, para quem gosta de maquiagem, de se maquiar, de se arrumar na frente da luz, ou ela vai ter que comprar uma ring light para ela trazer toda essa iluminação, ou ela vai ter que trazer uma iluminação geral potente para que ela consiga se enxergar. Eu estava até conversando com uma cliente minha, que a gente colocou um espelho com LED. Aí lá, várias amigas minhas falaram que o espelho com LED não dá certo. Não é o espelho com LED que não dá certo, gente. É a luz que foi escolhida para o LED que não dá certo. Porque quando você quer se maquiar, o IRC da lâmpada é importantíssimo. Tem que ser, no mínimo, um IRC de 80. E aí, quando você vai atrás de uma lâmpada com IRC maior que 80, que é o ideal para lâmpada frontal, aí você vai achar uma iluminação muito cara. Então, ninguém quer investir tanto. Aí todo mundo vai falar, mas a minha arquiteta botou isso no projeto, ou o meu arquiteto colocou e não tem o resultado que eu quero. Muito provavelmente você tem que conversar com alguém que foi lá botar a lâmpada. Porque se a pessoa não especificou a lâmpada correta, realmente você não vai conseguir se maquiar. Entendeu? Fica Então, diferente. esse estudo da iluminação é essencial. Eu fiz um salão agora e a gente conversou muito sobre a iluminação e minha cliente, ela optou por colocar só 80. Hoje a gente vê a necessidade de ter sido maior, porque a gente botou a iluminação no rasgo de luz. Então Sim. tinha que ser mais que 80, porque ela trabalha com colorimetria. Então todas essas informações são essenciais para que você entenda o que você quer e eu consiga trazer exatamente o que você vai precisar. E aí vem a questão do lojista. Se o cliente não tem um arquiteto que acompanhe ele no processo de compra, aí o lojista, às vezes, por querer vender, não são todos, mas alguns fazem isso, não seguem a indicação do projeto, vão lá e colocam a lâmpada que quer. Aí, na hora que a pessoa vai se maquiar, pelo preço, ela optou por uma com IRC menor, óbvio, vai ser mais barato, porque ela não tem tantas. Quando o IRC, para o IRC ser maior, precisa ter muito mais lâmpadas para trazer aquela iluminação. Então, acaba que fica muito mais caro, precisa de um processo de fabricação mais direcionado. Diferenciado. E aí acaba que tudo você precisa entender. Porque se você não souber, você for comprar de qualquer jeito, você for fazer, é só gasto. Porque se você não vai colocar o perfil certo, você não vai usar o LED certo, você não vai. Aí você, na hora, só vai ter gasto. Porque você vai comprar e aí você vai ter que comprar uma outra lâmpada para lhe dar essa assessoria. Então é outro gasto. E nem sempre vai ter o resultado que você quer. Porque geralmente
essas lâmpadas que você compra externas, né? Ring light, aquelas que você bota na mesa, não sei o quê. Geralmente elas não têm a potência que a pessoa que quer se maquiar precisa. Óbvio que uma pessoa normal se maquiando em casa não precisa do IRC mais potente de 100 ou de 99. Mas se ela escolher dentro de 80 para 90, ele já consegue muita coisa. Então, vai a dica aí para querendo comprar lâmpada para iluminação frontal. E é isso, eu acho que os cenários, eles proporcionam isso de você conseguir se visualizar no espelho. Então, se você tem um cenário de iluminação geral, com iluminação fria ou neutra, que você consiga se enxergar, e uma iluminação mais de cenário, aquela mais... esqueci o nome agora. Que é feita, que é pensada para Que não criar uma sensação é diferente, eu direcionada, diria. eu esqueci agora o nome. Difusa, A difusa e tem a... Eu esqueci. direcional Faz difusa. rasgo assim no teto e bota a direção do rasgo, tipo, só para parede. Ou só que não é tão direcionado porque não é a lâmpada focal, entendeu? Sim, Mas sim. casa com difusa. Então, assim, você já traz aquele clima, por exemplo, da iluminação nesse espaço amarela, que aí já bota mais próximo à cama. E aí você já consegue aquele aconchego perto da sua cama. Então, até a temperatura do quarto influencia no sono. Então, a gente precisa entender se pode colocar o ar-condicionado ou se não pode, como o cliente. Geralmente, hoje, eu acho que o ar-condicionado é uma coisa indireta. Daniel falou aí. Obrigada, Daniel. E a questão do ar-condicionado é muito, para mim, é uma questão muito bacana que a pessoa invista. Porque a temperatura do quarto Principalmente influencia, aqui, né? sim, no sono. Oi? Principalmente aqui, né? Onde a gente Não, mora. a gente mora num lugar que tem época do ano que tá 40 graus. Como é que a pessoa dorme? Entendeu? Então, eu acho sensacional a ideia do investimento do ar-condicionado. E eu acho que praticamente todo mundo hoje consegue comprar um ar-condicionado. E Tá muito mais acessível, né? sim. Muito Então, mais acessível. a oportunidade, a forma de comprar. Então, eu acredito que também a temperatura influencia, a iluminação influencia. A A cor posição que o ar-condicionado vai ficar. Eu tive uma fala, questão assim. agora, eu estava fazendo uma reforma e o cliente, a gente colocou a posição da cama de frente para o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado, as paredes da casa são de concreto estrutural. Então, para mudar esse ar-condicionado ia ser um custo altíssimo. A gente ia ter que passar com a tubulação toda externa na casa para furar uma parede estrutural. Então, ia ter que ser tudo muito acompanhado. E aí foi uma questão, porque o cliente. A posição melhor era o ar-condicionado de frente para a cama. E o cliente falou: eu não consigo dormir com o ar-condicionado de frente para a cama. E aí a gente teve que mudar o quarto inteiro de posição. E eles precisavam de muito armário, o espaço não era grande, não tinha como ter um closet, não tem outro quarto pra gente, não tem quarto próximo pra gente quebrar o quarto e fazer. E aí a gente teve que fazer um estudo de movelaria. E aí acaba que tudo isso influencia no final. Joyce botou aí, não gosto de calor, mas o local do ar-condicionado, para mim, é fundamental, porque eu fico com dor de cabeça. Exatamente o que acontece com o meu cliente. Se o ar-condicionado for de frente para a cama, ele não consegue dormir por conta da dor de cabeça. Fica tendo crise alérgica. E aí, a gente teve que fazer todo um estudo para que a gente conseguisse, porque ela também não queria armário por cima da cama. E aí a gente teve que fazer todo um estudo de posicionamento de quarto para conseguir colocar armário suficiente no quarto, a cama numa posição em cima ou embaixo do ar-condicionado. E tudo isso, então, o arquiteto faz toda a diferença, porque talvez se a gente não tivesse percepção para fazer toda essa alocação, muito provavelmente só o marceneiro não consegue solucionar tudo. Tem E tudo. muito marceneiro que é muito bom e consegue. Mas o diferencial de ter quem pense na cor, no móvel, no tom do móvel, ainda tem a questão do tom do móvel. Porque muita gente gosta de fazer móvel branco achando que é mais barato.
Realmente, o MDF é o mais barato. Porém, o MDF branco, que é o mais barato, é aquele que se você derrama uma coisa, mancha. Então, acaba que é uma economia que não existe. No final, você vai ter sempre problema, vai amarelar, vai ter... Então, quando você tem um profissional que já entende, você não vai só pelo preço, você vai entender o que é que você quer. Você quer que esse móvel dure quantos anos? Porque tem loja que quando você chega e fala, eu quero móvel branco porque eu quero mais barato. Aí o cara da loja vai lhe explicar, ó, em 2 anos esse móvel vai estar amarelo. E aí? Você faz como? Pagou É, caro e vai ter que trocar tudo. Entendeu? Então, tudo isso influencia o tom do móvel no quarto. Se ele for um tom mais fende, é mais cinza, a depender se você quer um quarto mais quente ou um quarto mais frio. Se for numa tonalidade fende, é muito mais agradável você entrar num quarto. Ele todo com tons mais neutros, entendeu? Dá muito mais aconchego, você se sente muito mais confortável. Você pensar na iluminação do quarto. Você chegar naquele quarto que está ali esperando, ar-condicionado ligado, as arandelas acesas, o quarto todo, uma aquela cama cozinha boa, gostosinha que você vai deitar e o edredom vai. É outra sensação. Então não faz tem preço que sentido. pague. Faz muito bem-estar para sua vida. Você vai ter uma vida mais saudável, você vai ser mais feliz. Quem dorme é feliz, gente. Quem dorme bem é feliz. O É sono da essencial. Dormir é gente, essencial. o sono da gente influencia no nosso dia seguinte. Se a gente dorme com qualidade, a tendência é que o nosso dia seguinte seja melhor. Se considerar se você dormir mal, você no seu outro dia não fica 100%. Então tem Exatamente. influência direta Sua sobre essa produção. Eu qualidade de que vida. trabalho com criatividade, que a pessoa tem que estar bem. A pessoa tem que estar com o espírito bom. Porque se você não está bem, parece que você fica ali na frente do computador e não sai nada. Você tem que estar bem. Então, o sono, eu acho que 90% das profissões, se você vai fazer qualquer tipo de outra coisa que você vai fazer no outro dia, se você não dormir bem, você não atende a pessoa bem. Se você não tá com humor, se você for uma atendente de loja. Você vai cozinhar, se você for um chefe de cozinha, uma pessoa que trabalha numa cozinha. Você não vai estar bem. Se você trabalha na casa de alguém, você não vai estar bem, porque você não vai ter descansado para você trabalhar no outro dia. Então, o sono é essencial. O sono é essencial. E aí a iluminação influencia no sono. Você tem um blackout no seu quarto, que tampe tudo e você não veja a iluminação externa. Porque o blackout não é só para você dormir até mais tarde. O blackout também é para você se libertar das iluminações externas. Você, por exemplo, eu deito na minha cama, eu moro num prédio e é alto, o meu apartamento é alto. Então, até a lua fica na minha janela se o blackout não estiver fechado. Ilumina meu quarto se o blackout não estiver fechado. Então, assim, o sono, para ele ser pleno, você tem que estar com o quarto 100% escuro. Ou então com a iluminação bem difusa, bem quente, que dê todo esse conforto para que você consiga ter conforto para dormir. Mas, segundo os neurologistas, o melhor é zero iluminação, nem a lâmpada do ar-condicionado. É tanto que, como o meu ar-condicionado já é novo, é mais moderno, ele tem a opção de você desligar a lâmpada do ar-condicionado. Perfeito. Conheci gente que colocou uma fita em cima para tampar. É porque eu já assisti vários vídeos que falam sobre sono, que o médico que está dando a palestra, ele fala, coloca uma fita isolante no ar-condicionado para aquela luzinha não ficar lhe incomodando na televisão, porque a televisão também tem televisão que tem iluminação, né? Então acaba que aqueles aparelhos receptores todos no quarto, tudo cheio de iluminação. Então acaba que o seu sono não é pleno. Então, se você consegue trazer isso para o seu quarto e eu tenho clientes que não gostam de TV no quarto. Então, acaba que isso é importante ser estudado previamente para que na hora do projeto você não coloque uma TV no quarto de uma pessoa que não quer TV. Sim. Falando em termos de reforma, tem as mais simples e tem as maiores, digamos assim. Em termos da mais simples, falando
não dos móveis em si, né? Tirando aí o fator cama, a qualidade da cama que influencia. Mas falando de pintura, por exemplo, papel de parede, espelho, são itens mais em conta que a gente pode trabalhar para fazer uma reforma, melhorar o aspecto do quarto sem gastar tanto, né? E não ficar da forma que está. Investir algo que não é muito para melhorar, enquanto não pode fazer algo melhor ainda. Exatamente. Por exemplo, falando de novo do meu quarto. Ah, Ele não é o quarto mais usual, mas ele é um quarto agradável, porque a minha casa toda foi pintada com uma cor neutra, que não é branco, não é uma cor que vai agredir os olhos. Então, minha iluminação do meu quarto, se você presta. Eu estou no meu quarto, por sinal. A iluminação do meu quarto é amarela. Então, já é. E eu não acreditava nisso, até trocar a iluminação. Influencia. eu coloquei. Deixa eu ver aqui esse comentário. Minha mãe trocou o ar do quarto dela por conta disso. O comentário que Hannah colocou aí, que a mãe dela trocou o ar dela por conta da iluminação, né? Da luzinha que fica piscando. É, porque incomoda. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem que ser zero luz para conseguir dormir. Que uma Fal- luz, uma zoadinha, uma conversa atrapalha. Falando em iluminação do quarto, né? Foi isso que fez eu trocar a lâmpada daqui e coloquei aquela que é inteligente, né? Que aí eu ajusto no celular. Porque às vezes eu trabalho aqui no quarto, às vezes eu faço reunião aqui no quarto, eu também estou no meu Que é quarto. uma opção sensacional. E Porque aí você tudo coloca a cor que para você o que você tá, deseja. tipo, quero trabalhar, então eu preciso de uma luz branca para ficar aceso. Bota a luz branca. Quero Para agora dormir. assistir um filme. Apaga tudo e liga só a televisão. Quero Exato. agora relaxar, conversar, ler um livro. Liga só a luz amarela. E no caso dessa que eu estou utilizando, acho que outras também são assim, no geral, ela já vem com uma pré-definição para leitura, para trabalho, por exemplo, Que legal. para dormir. E aí você consegue ajustar a intensidade, cor, essas Para mim, coisas. inclusive, quero uma, vamos conversar. Certo. E aí, falando da reforma, a parte mais simples seria pintura, papel de parede. Existe a possibilidade de se trabalhar a iluminação de forma mais em conta, digamos assim, como você falou, e também de forma mais elaborada. E aí, quando a gente parte para uma reforma mais agressiva, a gente pode falar de quebrar a parede para ampliar uma suíte, né, nesse caso, e aí fazer um closet maior. Eu já tive casos de clientes que queriam o closet, não tinha espaço embaixo, e aí fez o quê? Elevou sobre o banheiro o espaço só para o closet. Botou uma escada, botou o closet em cima e aí ficou de fato com uma suíte, sendo que a parte do closet ficou apenas em cima. É claro que isso é um custo maior, a pessoa fazer a questão do closet, isso é um custo maior que a pessoa tem, né? Então ela tem que se preparar mais para poder fazer o investimento de uma reforma nesse nível. E pode falar. Não, pode continuar. Eu só ia continuar falando sobre o custo, mas pode continuar. Depois eu falo. Então, e aí sobre o custo, quando a gente está disposto, está com possibilidades de investir mais nesse ambiente, a gente consegue fazer coisas desse tipo, de colocar um closet, já que embaixo não tem como, fazer o closet em cima, ou ampliar o banheiro, colocar o banheiro com, no caso de suíte de casal, né, com dois chuveiros, duas cubas, e aí as possibilidades são infinitas de acordo com o limite posto pelo cliente, né, em termos de custo. Exatamente. Apartamento, não tem como a gente fazer em cima. Então, geralmente, se eu fosse, por exemplo, se o meu apartamento fosse meu e eu fosse fazer uma reforma, eu colocaria, tipo, tem um quarto em frente ao meu. Eu fecharia meu quarto no corredor e quebraria e usaria o quarto de frente pro meu. Faria esse tipo de reforma para ter um closet no meu quarto, né? Em apartamento, a gente tem essas possibilidades de usar um quarto. Não tendo, o mais correto é fazer a movelaria planejada. Porque você consegue trazer a sensação de um closet, você pode botar vidro reflecta na porta para ficar bem arrumado, também com o custo do cliente, porque o vidro reflecta é bem caro. Mas assim, você consegue trazer soluções para esse cliente dentro das possibilidades dele, dentro do que ele quer custear para a obra e no momento que nós estamos vivendo, eu costumo dizer para o cliente,
Ah, Rebeca, a gente quer fazer um projeto e não quero gastar mais de 200 mil no meu projeto. Nós arquitetos, inclusive eu tenho um grupo de arquitetos que a gente é amigo e a gente conversa muito. E nós arquitetos estamos vivendo essa situação de tipo, a gente pensa num projeto com custo X, quando nós vamos orçar, tá um custo Y, que às vezes é 2 vezes X. E a gente tá vivendo isso. Ano passado eu acho que revestimento aumentou 5 vezes, se eu não me engano. Ah, Móveis 6 ou foi 4. Então, você fecha um projeto hoje com o cliente pensando em algo. Se você não tiver regularmente nas lojas, você não faz ideia do preço das coisas. Tem que estar regularmente na loja. Então, quando vocês veem a gente assim, tá na loja a tarde toda, tô fazendo o quê? Batendo perna, não, gente, a gente tá trabalhando. Porque saber o preço das coisas é essencial. E aí, exato. acaba que a gente consegue, por exemplo, naquele dia que você estava conversando comigo sobre o custo do revestimento do meu cliente, falei, vai em loja tal, porque lá eles conseguem fechar isso para você aí num preço maravilhoso. Então, o diferencial de você estar na loja é esse, porque você consegue acompanhar. Mas se você tá ali, tipo, um mês em casa fazendo um projeto, o que acontece? Quando for no outro mês, se você for orçar com um cliente, já é outra coisa. E a gente tá vivendo isso. E é muito real. É muito real. A gente não consegue trazer uma proposta 100% assertiva. Ah, e o cliente quer gastar 50 mil e a gente vai gastar só 50 mil. Esqueça isso. Quando o cliente pensa em 50 mil, a gente tem que fazer um orçamento de 30 para ver se na hora que for fechar, tá em 50 ou se tá em 80. Porque tá a gente tá tendo muita dificuldade, porque a gente pensa e quando vai executar, tá outro custo. É, eu também já me deparei com realidades assim, sabe? No momento do projeto, o estimado em que se gastar era determinado valor, e na hora do orçamento, de fato, quando vai levantar custo de material na ponta do lápis, a realidade é outra. Eu acredito que hoje as coisas são mais estáveis, só que ainda está variando. Tem alguns materiais que estão variando Muito. bastante, eu diria. E aí, por isso que é mais um motivo para você ter controle quando você está fazer um projeto para ter esse controle. Porque se fazendo o projeto, Se fazendo o projeto, limite tá imagine caminhando, sem projeto, porque com o projeto você já está ali com todas as informações. Então, por exemplo, para você que é um engenheiro, você pega ali o projeto que eu peguei com todas as especificações, você vai orçar esse projeto dentro das especificações que eu lhe passei. E aí, a questão do engenheiro ser parceiro do arquiteto, porque aí, às vezes, o engenheiro vai lá orçar e fala, pô, não está dentro do orçamento do meu cliente a especificação que você fez. Porque tem situações, como foi a que a gente viveu agora, eu já tinha entregado o projeto ao cliente, já tinha mais de 6 meses. Em seis sim, meses, muita coisa acontece. E aí, acabou que quando você foi orçar, estava uma outra realidade. Então, a gente foi lá, conversou, faça isso, escolha esse. E esse é o diferencial da parceria, porque você consegue ajustar ao que o cliente quer fechar. E isso é sensacional. Porque quando a gente consegue é o achar esse foco, né? casamento, é sensacional. É o foco. Acaba fazendo o que o cliente quer, às vezes faz uma adaptação ou outra, mas dentro do que ele quer, dentro das possibilidades dele, é muito mais tranquilo e ter a certeza de que vai iniciar aquela reforma e vai conseguir concluir sem maiores problemas. E com qualidade, porque se você for pensar, a gente consegue trazer qualidade e preço, porque a gente entende. Não é só ir lá e escolher o revestimento mais feio, porque é o mais barato, ou colocar qualquer coisa, porque foi lá na loja e só tem aquilo. Não, a gente não tem aqui, vamos ver em outro lugar. Essa semana eu estava escolhendo os puxadores para um cliente meu e eu não estava conseguindo encontrar. Eu falei, vou procurar em Salvador. E encontrei. E, assim, é você conseguir solucionar. Não tá achando aqui? Vamos procurar em São Paulo, mas não vai achar. A solução você vai sempre encontrar, porque Garimpar, né? porque e se a pessoa não tem o conhecimento, não sabe o nome das lojas, não tem como procurar, não tem o contato, aí acaba que dificulta muito mais, porque você vai ter que ceder ao que tem. A primeira loja que você entrar.
ceder ao custo que você quer pagar, porque às vezes naquele momento você não tem como ir procurar. Então acaba que tudo isso sempre vai trazer um custo maior para o cliente se ele não tiver um projeto. Sempre. Com certeza. Em resumo, eu acho que a gente já falou basicamente tudo, e o que a gente falou, inclusive, para a suíte, eu acho que vale para todos os outros cômodos da casa, né? Sim. A necessidade de se ter um projeto, a gente percebeu que o quanto é importante, principalmente naquele caso que você falou, da mudança de todo o quarto pela questão do ar-condicionado de frente para a cama, né? Porque se não tivesse notado isso na fase do projeto, muito provavelmente ia ser feito, ia ser iniciada a obra, a reforma, E e por isso aí é ia tão perceber importante lá. o projeto ter as informações. Eu comecei, eu tenho 2 anos de formada, e a gente tem coisas que a gente não acha essencial. Por exemplo, no 3D não precisa colocar as tomadas. Mas vai ter uma tomada horrorosa que na hora da execução do projeto você não viu no 3D, vai estar lá. E se você não coloca ela no 3D, vai ter problema, porque se o cliente não vê ela no 3D, ele não vai dizer, eu não quero essa tomada aí, não. É. E Então, para quem executa, para quem está lá na ponta, no campo mesmo, que vai quebrar a parede e botar uma caixinha, esse 3D também é importante, sabia? Porque ajuda a pessoa a visualizar. A gente que desenha, digamos assim, no 3D, né? Que faz um projeto e acaba saindo 3D, a gente percebe que facilita a nossa visualização, é óbvio. Imagina na mão de quem de fato está lá executando, que está naquela agonia de obra. Obra não é lugar para ter conta, não é lugar para se pensar muito, é lugar para se executar o que está no projeto. isso, e é por isso que é tão importante, acho que até a Andressa falou sobre isso, que a obra, ou que a prancha do projeto, ela seja uma prancha fácil. Que ela seja uma prancha que a pessoa olhe e entenda o que está acontecendo. Porque nem todo mundo. Eu estou fazendo a especialização agora e a gente estava falando justamente sobre essas questões de chegar a alguns lugares. Quem arquiteto pode atender no Brasil inteiro. Então, em alguns locais, a pessoa não consegue ler a obra só com código. Então, não adianta você botar código na planta. Tem local que o cara ele vai querer imagem porque ele não sabe nem ler. E aí Sim. o engenheiro não tá lá, ele não vai saber executar. E aí às vezes a gente chega na obra, dá um surto com o pedreiro, mas ele não sabe ler. Então não adianta nada ter um texto na prancha que você vai chegar lá e não vai conseguir executar. Patrick colocou aí, É, exatamente, clareza. ter clareza. Porque se a prancha que você entrega no projeto não é clara, quem vai executar vai ter dificuldade. Érica Queiroz, que eu sou mentoranda dela, ela sempre fala isso. Um projeto bem feito é um projeto que uma criança de 8 anos olhe, entenda o que está na prancha e um idoso de 80 olhe e também entenda. Que vá desse extremo ao outro e qualquer pessoa nesse intervalo consiga olhar e consiga entender o que está fazendo, o que está escrito e feito para executar. Então, é essencial que se você puder, por exemplo, tem uma cuba diferente, você coloca o detalhe, você coloca a isometria, você mostrar como funciona é essencial, porque quem vai executar não vai ter dificuldade. Porque imagine, a gente passa. Hoje meu cunhado tá aqui em minha casa e meu celular não para. Meu celular parece delegacia, o dia todinho, mensagem, 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 mensagem. Ele falou, rapaz, eu vou lhe contratar de assessora, porque eu nunca vi o celular tocar tanto igual o seu. Eu falei, rapaz, você não tá entendendo nada, tá todo mundo de férias ainda, tá muito tranquilo. E aí, é desse jeito. E com projetos claros, imagine se o projeto não for claro. Você nem vive, você nem respira, você nem dorme. O Então, medo de quanto sair errado. mais claro for o projeto, melhor para quem vai executar. É óbvio. Eu sei bem disso. É uma dor que a gente sente em alguns casos, mas nada que uma conversa também, caso necessário, resolva, né? É Exatamente. importante o Porque nem todo diálogo. mundo é perfeito e nem todo mundo chega a essa clareza de cara, porque a gente sempre vai estar tentando adaptar. Eu costumo dizer que nunca vai existir um modelo perfeito de projeto que você vai
fazer todos os outros iguais. Você faz um projeto hoje, aí você entrega, aí amanhã você faz outro e você fala, pô, eu podia colocar assim, assim, assim. Aí o outro já tá melhor. Aí você vai fazer E outro assim amanhã, vai. aí você pensa em outra coisa. Se eu botar. Às vezes você quer fazer um projeto cheio de informação que a pessoa nem entende. Então, aí você pensa, ah, mas se eu colocar isso e isso, já vai dar mais clareza para quem vai executar. Tá, vai estar mais limpo. Então, eu vou fazer assim. Então, nem sempre a quantidade de informação também é tão necessária. Então, esse é um processo que toda hora que você vai abrir um projeto, que você olha, pô, eu podia ter feito assim. Aí você vai estar sempre ali. Óbvio que um escritório que você vai organizando, você vai começando a criar processos para que fique o mais próximo do perfeito, que não vai existir nunca, É. mas você vai tentando. Melhoria contínua é o que há. Mas toda vez que você vê uma coisa, porque... e por isso que é importante estar na obra. Eu amo obra. E aí, o pedreiro de uma obra que eu estou executando até brinca comigo. Ele fala: rapaz, eu queria saber quanto a senhora ganha para vir quase todo dia aqui. Porque você está todo dia aqui, não. Aí eu falei, é porque eu gosto, porque quando você tá na obra, você entende a dificuldade da pessoa da obra, porque às vezes você coloca um ponto de água que é óbvio que vai ser água e esgoto, e a pessoa vai lá e bota só água. Aí você olha assim, meu Deus, como é que a pessoa botou só água? E se Você você tá projeta na obra, melhor. você entende que se você, pra ele que tá ali, ele vai botar só o que tá no projeto. Entendeu? Você ainda coloca para móvel tal. Mas ele vai saber que aquele imóvel, às vezes ele nem tem, nunca nem viu aquele imóvel. E aí tem que ser claro. É. Para quem projeta, como você falou agora no caso da arquitetura, também no caso da engenharia, os projetos de engenharia, você projeta muito melhor quando você sabe como vai ser construído. Até mesmo hoje em dia, com a compatibilização no computador direto, entendeu? Sem ser no papel como era antes. Você vai exatamente fazer ali no projeto, conforme vai ser executado, e vai conseguir detalhar aquilo de forma que quando chegar lá no campo, se consiga executar e não tenha problemas, não tenha gastos, retrabalhos, perda de dinheiro, de tempo, enfim. Mas isso é bom, acho que estamos em constante evolução, exatamente. A melhoria contínua, para mim, É é uma essencial. chave. E É, eu acho que foi até isso que a gente conversou quando a gente se encontrou pela primeira vez. A busca das profissões não existir das duas profissões não brigarem, né? Porque há algumas situações, a maioria das pessoas falam, engenheiro não se dá bem com arquiteto. E a gente vem falando que a nossa geração está vindo desmistificar isso, né? Porque quando você trabalha em equipe, você consegue crescer muito mais rápido. Eu vejo assim, a Andressa hoje não conseguiu vir na live falar aqui com a gente, mas eu vejo assim, nós duas somos arquitetas, nós temos collab, nós trabalhamos juntas em vários sentidos, mas o meu projeto é meu, de Andressa é de Andressa. Mas não tem um projeto que uma faça que a outra não fiscalize. E é engraçado porque, assim, a gente costuma dizer, eu ouvi isso da minha orientadora de TCC, nós estamos tão viciados em ver o projeto que um outro olhar vai ver o que a gente não viu. exato. E aí, por isso que eu digo, é importante que a gente tenha amigos, que a gente tenha parceiros, porque a Andressa não me cobra para olhar o meu projeto, eu não cobro para a Andressa isso, mas a gente consegue ter essa parceria, porque sempre que uma precisa da outra, tá ali. Olha, se eu fosse você, eu mudaria isso de posição. Eu não gostei dessa iluminação, eu não gostei. Eu acho que você poderia trabalhar isso. Então, é porque você se mete? Não, o projeto é dela, tudo é dela. Mas, às vezes, ela tá ali tão mexendo ali naquilo ali o tempo inteiro que um olhar diferente muda uma coisa que é sensacional. Por exemplo, às vezes a iluminação faz toda a diferença. E Faz aí também. você botou a iluminação branca no lugar que era para ser iluminação amarela. Ou então colocou alguma coisa, alguma arandela no lugar errado, alguma coisa assim. E você vai lá e fala, tira aquela arandela ali, não vai servir para nada. Já é uma economia. Entendeu? Então, tem tudo isso da parceria. Porque influencia no final. Por exemplo, você Não, olhar para um projeto meu que é engenheiro e falar, pô, esse negócio aí não vai dar certo, não. Tenta botar uma pilastra aí para ajudar, porque senão vai ficar inviável. Então, assim, tem coisas que fazem sentido você ter parceiros. E nada não que uma boa conversa necessariamente não resolva. o cliente está pagando
o custo do seu serviço. Mas ele está tendo a sua consultoria gratuita, porque você tem parceria comigo. E isso é essencial, por conta desse plus. Tá todo mundo trabalhando em conjunto, então, pô, faz sentido isso. Vamos lá, vamos crescer todo mundo junto, porque se está todo mundo crescendo, está todo mundo bem. Não existe essa ideia Exatamente. de, eu vou trabalhar aqui, mas eu não preciso de arquiteto. O engenheiro precisa de arquiteto, como o arquiteto precisa do engenheiro e vice-versa. E se todo mundo trabalhar em conjunto, dá tudo certo. Qualquer construção, seja obra do zero, seja uma construção do zero ou uma reforma, é um trabalho em equipe. E trabalho em equipe é de fato em equipe. Você, como arquiteta, não trabalha se o pedreiro não estiver ao seu lado, se o engenheiro não estiver ao seu lado. Da mesma forma, eu, engenheiro, e da mesma forma, o fornecedor que não tem um cliente, se a gente não auxiliá-lo, ou o cliente não vai ter nenhum resultado satisfatório se essa equipe que está por trás não trabalhar em conjunto, de forma unida, pensando no cliente no final das contas. E aí, se uma galera se junta, se uma equipe de parceiros se junta e pensa no cliente, o resultado fica muito melhor Sim, para o eu vi cliente. uma obra de uma casa enorme que foi feita. Foi um boom, assim, tipo, quando eu pensei que a casa ia começar, a casa estava pronta. E a gente teve que trabalhar em equipe. Teve que ser assim, vamos todo mundo trabalhar junto. É para ficar pronto, vamos todo mundo trabalhar junto. E foi um sucesso, a obra inteira. Porque todo mundo trabalhou junto. É óbvio, a Rebeca deu tudo certo. Tem um erro, tem um fio que não foi colocado, tem o cara que abandonou a obra. Toda hora tem um furo, mas Para no resolver geral, isso, deu tudo certo. e para resolver esses problemas, a parceria ainda se vale, com Tipo certeza. assim, eu preciso que você. A obra do cliente foi fechada com revestimento X. Eles não vão querer pagar um adicional maior do que Y. Se você não me ajudar na escolha do revestimento, vai ter problema, vai ter que parar a obra. Então, tá ali todo mundo trabalhando junto. Vamos entrar loja, vamos garimpar, vamos ver, vamos resolver problemas. É Eu já resolução. Obra é fiz, resolução. exato. Eu já fiz inclusive uma live sobre isso. Foi a primeira que eu fiz aqui com a outra arquiteta, Roberta, que a gente falava sobre a necessidade de parcerias entre arquitetos e engenheiros para atender melhor o cliente. Que quando a gente bota atender o melhor o cliente em foco, a gente percebe que a gente tem que se juntar e pensar nele para poder atender as necessidades dele. Exatamente. Se você chega, se o arquiteto é arrogante, chega na obra, não dá bom dia, não se comunica, não pega o número nem do mestre de obras para saber como está a obra, não, como é que finaliza uma obra dessa? Quem é que vai para quem vai sobrar a dor de cabeça? Para o O cliente. cliente. Pois E é. outra, não deixa de não sobrar para você também. Se você, vou abrir mão disso, não está no meu contrato, não vou lá na obra. Depois só vai sobrar para você. Primeiro, a má informação. Segundo, a dor de cabeça do cliente é a sua dor de cabeça. Porque toda vez que ele tiver naquele espaço que ele vê que uma coisa deu errado, ele vai lembrar que ele lhe contratou. Exato. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então, o que custa você ser educado, chegar na obra, falar com o pedreiro, o mestre de obras, o servente? Não precisa estar conversando com todo mundo, mas você pode chegar e dar bom dia, boa tarde, boa noite, falar com as pessoas, ter uma comunicação clara e assertiva, entendeu? E isso faz toda a diferença. Pois Beijo, é. pai. Nós estamos aqui em uma hora de live já. A gente foi conversando, conversando e se estendeu. Para não ficar mais longa, vamos resumir aqui, Rebeca. Para quem vai reformar uma suíte, nós temos os caminhos, alguns caminhos possíveis, né? Dos mais simples aos mais, digamos assim, trabalhosos, custosos, elaborados. O primeiro passo é você contar com um profissional que seja parceiro seu e que lhe forneça um bom projeto, que você faça esse projeto. E aí você pensa na sua cama, na sua iluminação, no que mais, me lembre, Na nas cores, tonalidade do quarto, na na tonalidade do decoração, quarto, decoração, na movelaria planejada, na né, que ajuda montada, no espaço em si. na posição dos móveis e dos eletrodomésticos. Exatamente. Eu vou agora, no finalzinho, agradeço você por ter marcado presença, topado o desafio comigo, e Obrigada. a Andressa também.
Esse foi o primeiro, espero que a gente faça mais aí pela frente. Sim, sim, muitas parcerias e muitas coisas boas nesse ano de 2022. Amém. Já começou muito bom. E aí eu vou mostrar aqui Obrigada que pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu, quem ficou, quem não ficou, veio, deu uma passadinha. E é isso. Olha, Patrick falou aí sobre a questão acústica e térmica, que a gente também citou. Faz essa sentido. E é isso. Obrigada a todos e até a próxima. certo. Vou mostrar aqui algumas imagens, Tá, eu vou aquelas que você me sair. mandou de Tá, ok. suítes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Como eu disse, eu vou mostrar aqui as imagens de projetos que a Rebeca fez, de autoria dela, de quartos, de suítes. Esse aqui, a gente tem a visão da cama. A gente percebe ali pelo espelho, né, que tem uma televisão logo em frente dela. Pendentes, iluminação. Vou mostrar um outro que é... Cadê? Esse daqui, ó, ele tem um outro tom, né, um tom mais fechado e confortável, não chega a ser escuro. Né? E aí a gente pode pensar em possibilidades de decoração, a gente tem os quadros aí, a iluminação também serve, atua como decoração, conforto e decoração. E aqui a terceira imagem, que eu disse que ia mostrar, um outro projeto de uma suíte, tem espelhos, os aparadores, né, as mesas laterais da cama, pequeno lustre. Eu vou postar essas imagens nos stories para saber de vocês quais vocês mais gostaram. E essa live ela vai ficar salva, assim como todas as outras três que a gente já fez. Falamos sobre reforma de banheiros, salas e reforma no geral, para quem vai fazer alguma reforma. Essa também vai ficar salva no perfil. Muito obrigado para quem apareceu aqui, deu um oi, contribuiu e até a próxima.